A vida, com suas infinitas possibilidades, também nos apresenta desafios. Pressões no trabalho, questões familiares, lutos, separações, expectativas sociais, naturalmente nos levam à sobrecarga. Mas se eu te dissesse que dentro de cada uma de nós existe uma força inabalável, a resiliência emocional. Hoje nós vamos falar sobre fortalecimento emocional e superação de desafios. Como sempre aqui no canal, nós não trazemos só os problemas, trazemos também as soluções. Então, se você gosta desse conteúdo, vida real, de maneira leve e prática, já ative as notificações, deixe o like, se inscreva no canal e vamos conversar sobre 7 práticas para fortalecer o seu emocional e te ajudar a superar os seus desafios. Quando nós falamos de superação de desafios, nós precisamos entender a necessidade de sermos resilientes. Para sermos resilientes, nós precisamos montar uma rotina resiliente, ou seja, você precisa ter todos os pilares para que a sua rotina seja uma rotina que favoreça a criação dessa força, para uma rotina que favoreça o seu fortalecimento. Lembre-se sempre, nós somos aquilo que nós repetimos todos os dias, ou a maior parte dos dias, inclusive quando nós falamos de força. Então, nós precisamos estruturar a nossa rotina para exercer a resiliência, para termos resiliência. A primeira prática é começar o nosso dia com intenção. Como assim? Ao invés de você iniciar o seu dia e já rolar feed ali na cama, sem nenhuma intenção, simplesmente para ocupar um tempo que com certeza depois vai te fazer falta lá na frente, comece o seu dia com a intenção de se fortalecer. Se você tem uma religião, aproveite esse momento para fazer uma oração. Se você não tem uma religião, comece a fortalecer o seu mental através da meditação. Outra prática que eu gosto bastante é usar esse momento do início do dia para ter um momento consigo própria. Então, fazer um café, ter um momento de leitura, alguma coisa que fortaleça o seu dia, que você está começando o seu dia se vencendo. Segundo, tenha pausas ao longo do dia. Eu sei que nós entramos no piloto automático, às vezes é muito difícil fazer essas pausas, mas tire alguns minutinhos da sua rotina e dê uma respirada. Se você não pode fazer uma pausa longa para um café, para dar uma olhada para fora, para admirar o belo, ou até mesmo para fazer uma meditação, pausa e respira. Tente fazer alguns ciclos de respiração ao longo do dia, que isso te ajuda a manter a calma. Baixar um pouquinho o nosso automático facilita o nosso fortalecimento. Como nós estamos muito no automático ultimamente, isso faz com que a nossa tomada de decisões sejam ruins, as nossas tomadas de decisões sejam ruins. Além disso, quando nós estamos muito cansadas, nós somos menos fortes. Terceira prática, dizer não. Aprender a dizer não é tão importante que no meu curso Manual da Mulher Prática tem uma aula só sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, se você quiser se aprofundar nesse assunto, é só clicar. Por que é importante dizer não? Quando eu aprendo a dizer não, eu aprendo a respeitar os meus limites, eu aprendo a entender o que cabe, o que não cabe para mim, o que eu consigo, o que eu não consigo fazer. E quando eu defino os meus limites, eu estou me respeitando. E isso faz com que nós sejamos mais fortes. Uma pessoa que diz sim para todo mundo o tempo todo, ela carece de autoestima, de autoconfiança. Não é possível ser forte sem autoestima, sem autoconfiança. Então, se você tem essa dificuldade, precisa aprender a dizer não para se fortalecer. Além disso, é importante também dizer não para si mesma. Essa ideia de fazer todas as suas vontades a hora que você quer, do jeito que você quer, também é uma falta de força, é uma fraqueza. Nós temos que tomar muito cuidado com esses vícios, com esses prazeres imediatos. Então, aprenda a dizer não para você também. Quarta prática, preparar amanhã. Termine o seu dia já preparando o dia seguinte. Por que é importante fazer isso? Lembra lá da prática 3. Abaixar um pouquinho as vozes, diminuir a tensão, respirar, acalmar, diminuir o cansaço. Quando eu incluo na minha rotina essa preparação da manhã seguinte, eu deixo o meu início de dia mais tranquilo.
Então, o lanche das crianças, se você leva marmita, se você vai para academia, para o trabalho, para um monte de tarefas, deixa sua bolsa pronta. As roupas que você for usar, já deixem pré-preparadas, as roupas dos seus filhos. Facilite a sua manhã para você começar o seu dia mais tranquila. Quinta prática, reflexão. Precisa terminar o dia pensando no que você poderia melhorar. Todos os dias nós temos algumas atitudes que não são tão legais ou que poderiam ser melhores. Às vezes até mesmo não é uma atitude que nós fazemos, mas algo que o outro fez conosco e nós nos abalamos demais. Então precisa olhar para o nosso dia e fazer uma reflexão do que nós podemos melhorar. Com isso, a gente vai criando mais casca, sabe? Você vai ficando mais forte mentalmente, porque você começa a olhar para situações não mais com aquele viés do ó céus, ó azar, ou eu sou sempre assim, eu só reproduzo esses conceitos. Mas você começa a olhar para o seu dia como uma pessoa que vai evitar alguns processos, então vai se fortalecer para evitar alguns processos, ou vai evitar que as pessoas gerem em você determinados processos. Então, reflexões diárias sobre como foi o seu dia. Feita essa reflexão, prática 6, correção. Boa parte dos nossos comportamentos precisam ser corrigidos, nós precisamos estar em constante melhoria. Então, olhe para o seu dia, termine o seu dia, faça essa reflexão e veja quais pontos você precisa melhorar. De novo, algumas melhorias são de comportamento, você precisa se comportar de outra maneira. Outras melhorias são melhorias da forma como o outro repercute na sua vida. Então, a fortaleza, eu ficar forte para que o outro não me abale tanto. Ponto importante, precisa ter um pouquinho de flexibilidade. Cuidado para você também, ao fazer essas reflexões, não ser muito dura com você, tá bom? Existem situações que às vezes nós agimos daquela forma porque era a melhor dentro das informações, com as informações que nós tínhamos. Então, tenha também um pouquinho de flexibilidade com você e flexibilidade também com a sua rotina. Nem sempre nós conseguimos fazer tudo, então precisa olhar para a nossa rotina também, entendendo que na vida a gente precisa ter esse jogo de cintura para sobreviver e para ser forte. Quem não tem jogo de cintura quebra o tempo inteiro, porque é muito cansativo viver nessa rigidez o tempo todo. 7º pilar, esse aqui eu adoro e vou lançar um desafio para você. Desconecte-se um pouco, principalmente das redes sociais. Os exercícios, boa parte dos exercícios que eu propus aqui para vocês, eles te ajudam a se desconectar um pouquinho do que está acontecendo, até mesmo dar uma aliviada na cabeça. Mas a gente precisa parar de jogar informação. Precisa reduzir o número de informações que vão para a nossa cabeça, que nós ficamos ali rolando o tempo todo. Reduz o número de pessoas que você segue, reduz o tempo que você fica no celular. Coloca para você, olha só esse desafio, coloque para você essa meta. Todos os dias, 21 horas, eu vou desconectar. Coloca o celular no modo avião, vai ler, vai assistir uma série leve, vai dormir, vai conversar com seu marido, vai tomar um vinho, vai tomar um banho relaxante. Eu adoro a ideia de e tomar um banho, apagar as luzes, acender umas velhinhas no banheiro. Não, você não precisa ter banheira para isso, mas olhar para esse períodozinho do fim do dia de um outro jeito e de um jeitinho mais relaxante. Não existe força cansada. Você não é forte quando você está cansada. Se o seu cérebro, se a sua cabeça, se a sua mente está muito cansada, você não consegue ser resiliente e passar bem pelos desafios. E eu sei que a nossa rotina é muito exaustiva, então nós precisamos encontrar essas pequenas brechinhas para nós nos fortalecermos, para nós relaxarmos, para nós descansarmos. Então, começar o dia mais tranquila, finalizar o dia mais tranquila, ter as suas pausinhas ali para respirar, jogar menos informações na sua cabeça, isso tudo vai te ajudar a ficar mais forte, a ficar menos cansada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e, como sempre, se fez sentido para você, compartilhe com uma amiga.